Como é uma consulta no dermatologista? O que você precisa saber antes de ir à consulta? Eu sou o Dr. Rubens Botelho, sou dermatologista. Periodicamente trarei aqui no canal vídeos que detalham questões relevantes sobre saúde, bem-estar e procedimentos dermatológicos. Se você ainda não está inscrito no canal, sugiro que se inscreva-se agora, clicando aqui embaixo. Bom, pessoal, o primeiro ponto eu vou abordar sobre a consulta, e não só a consulta dermatologista, mas uma consulta médica, tá? Quando você vai numa consulta médica, quando você vai com uma queixa, aí vamos abrir um pouco esse leque, tá? Então, quando você vai, por exemplo, uma dor de cabeça, quando você vai com uma alergia da pele, quando você vai com uma queixa dermatológica, o seu médico, ele vai se pautar, ele vai tentar entender o seu problema, baseado em 5 questões principais, tá? Quando essa queixa começou, quando e como que isso começou, como que isso evoluiu, como você tratou e como isso está atualmente, tá? Então, por exemplo, vamos trazer aqui para a questão da dermatologia. Você tem uma queda de cabelo. Quando essa queda de cabelo começou? Minha queda de cabelo começou há 5 meses. Legal, quanto mais específico a gente for, melhor isso vai ser por entendimento e compreensão do seu médico. Isso começou há 5 meses. Como que isso começou? A dor começou há 5 meses, o cabelo caindo como um todo, com umas áreas de falha. Entendi. E como que isso evoluiu? Eu estou caminhando nas perguntas que eu comentei com vocês. Como que isso evoluiu? 5 meses para cá. Essa queda aumentou. Essa queda suavizou. Enfim, essa queda aumentou, a área de falha aumentou. Tá bom. E nesse período você tratou? Aí, esse ponto que você tratou, quanto mais específico a gente for, melhor isso vai ser. Tratei, usei um shampoo, usei um medicamento que um colega sugeriu. Você não tem que ter vergonha, e você não deve ter vergonha de realmente ser muito honesto e franco e falar tudo que você fez, pessoal. Que isso é importante, um ponto essencial para a gente conduzir adequadamente o caso. Tá, então você usou um medicamento, qual medicamento você usou, quanto tempo você usou, durante o uso, como isso foi. Isso é muito importante, tá? E por fim, como isso está atualmente. A gente vai caminhar sempre nisso, sempre pensando nessas 5 perguntas, tá? Quando isso começou, como evoluiu, como você tratou e como está atualmente, tá? Depois disso, pessoal, a gente vai entrar naquelas questões correlacionadas que são essenciais. Por exemplo, medicamentos que você usa para uso crônico. Então, se você tem uma alteração de tireoide, uso remédio para tireoide é essencial a gente saber. Remédios para colesterol, pressão alta, remédios diversos. Anticoncepcional é medicamento, pessoal, não se esqueça disso. Não só o que você está usando, mas quando você começou a usar, há quanto tempo você usa, se modificou a dose, isso tudo é muito importante, tá? E aqui eu tô falando de muito amplo, não é só de dermato. Outra coisa que as pessoas esquecem e é muito importante que você recorde, suplementos alimentares e polivitamínicos, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, tá? Se você não viu, dá uma olhadinha sobre, por exemplo, influência de suplementos em relação à pele. A acne, por exemplo, a queda de cabelo, algumas vitaminas em excesso podem levar a queda de cabelo. Alguns suplementos alimentares, por exemplo, podem levar a acne. Alguns medicamentos podem levar muitas alterações da pele. Então é importante a gente entender tudo isso, todo esse contexto. Suplementos alimentares você usa, polivitamínicos, chá para emagrecer, fórmulas, tudo isso é importante. E alergias, pessoal, é muito importante a gente decupar e entender se existe alguma alergia. E aí, alergia, quando eu digo, pessoal, eu tô aqui, o médico tentando entender se é algum medicamento que você não pode utilizar que coloque em risco a sua vida, tá? Tentar focar nesse ponto. Não é aquilo lá assim, há 10 anos atrás eu tomei um remedinho que eu fiquei meio zonzo. Isso não dá para categorizar isso como uma alergia de risco à vida. Mas sim, eu tenho um remédio que se eu usar, fui para o hospital. Se eu usar, eu empolei como um todo. Tá bom, isso é muito importante, tá? E por fim, depois disso tudo, assim a gente vai te examinar. Examinar sua pele, examinar seu cabelo, sua unha, o que é que seja, ou se for outro médico, vai examinar a questão, no cardiologista, parte cardíaca e tudo mais. Depois disso tudo, pessoal, aí sim vem os exames complementares, tá? Você vê que interessante que é. Esse é o caminho clássico da medicina, esse é o raciocínio que o médico vai elaborar. Os exames são complementares, tá? Então, o médico trata você, não trata os exames. Por isso que a clínica é soberana. A história clínica, o exame físico e, por fim, os exames podem complementar isso tudo. E se você começa de trás para frente, há uma chance grande, pessoal, inclusive, dos exames serem um fator confundidor, tá? Quando a gente vai para estética agora, então isso tudo que eu falei para vocês é como se dá uma consulta médica, tá? Uma consulta médica dermatológica, uma consulta médica em qualquer profissional médico. Quando a gente vai para estética, a gente tem algumas nuances, tá? Que a gente vai conversar. Por exemplo, eu vou querer saber de você, quando a gente fala das doenças, do que você usou, na estética eu vou querer saber o que você já fez de procedimento. Você já fez procedimento cirúrgico ou cirúrgico? Fiz uma lipoaspiração, fiz um preenchimento,
E não simplesmente o que você fez, mas eu preciso entender quando você fez, o que foi feito. Então, eu fiz um preenchimento, ok, fiz preenchimento há 2 anos. Ok, se fiz há 2 anos. O que foi feito? É importante saber o que foi feito, qual produto foi utilizado, como isso foi executado. Quanto mais você souber, mais seguro vai ser a nossa evolução, nosso caminhar, e mais próximo a gente vai estar de atingir sua expectativa no que você busca, tá? Então, o que foi feito, é importante saber o que foi feito, como isso foi feito, que produto foi utilizado, e claro, muito importante é como ficou, tá? Qual a sua expectativa, como você ficou satisfeita, não ficou satisfeito, por que você não ficou satisfeito. Eu preciso entender o que te levou à frustração, para que obviamente a gente não recorra nisso, tá? Por exemplo, um ponto muito frequente que a gente vê hoje em dia é a insatisfação, às vezes por resultado. Isso pode ser sim por procedimento adequado, mal executado, mal indicado, pode, mas isso pode ser sim também pelo quê? Porque a rede social engana as pessoas, tá? Você vê postagem hoje em rede social, falando assim, a pessoa que entra com 30 anos e faz o procedimento, e a pessoa entra, melhor dizendo, com 60 anos, faz o procedimento estético, não invasivo, e sai depois de meia hora, com um aparelho de 30 anos. Isso, pessoal, gera uma expectativa irreal. Porque isso é irreal, isso não ocorre na prática, tá? Então, a gente precisa sentar com você, te explicar e te educar muitas vezes sobre o que é o procedimento. Quanto mais você souber sobre o procedimento, melhor vai ser, tá? O bom profissional, ele não vem com algo escondido, algo que só ele entende. Ele vem te esclarecer, te trazer conhecimento para que você possa escolher de maneira sensata o que você quer realizar, seja cirúrgico ou não cirúrgico. Todo bom profissional se pauta nisso, pessoal. Em relação à nossa consulta, tem alguns pontos peculiares que são muito importantes, tá? Que eu queria reforçar com vocês, em relação particularmente ao meu modelo de atendimento. O primeiro ponto é, algo que é essencial para mim aqui, é o respeito a você. De respeito a você, ao seu atendimento, começa com respeito ao seu tempo, tá? A gente não atrasa, tá? Eu priorizo que as consultas, que os procedimentos sejam executados conforme agendado. Você não vai vir aqui e ficar 2, 3 horas, tá? Ah, Túlio, isso quer dizer que você nunca atrasa na clínica? Só a gente trabalha com pessoas. Obviamente que existem excepcionalidades. Eventualmente vai ter um atraso, isso vai ocorrer, mas é uma raridade. Aqui a gente não atrasa. E para que isso funcione, pessoal, para que a gente não atrase, eu exijo que você compareça no horário acordado. Nossa equipe trabalha muito em relação a isso, confirmando esse horário, reconfirmando, mandando os horários que você vai ser atendido. Porque se a gente começa a ter tolerância com os atrasos, naturalmente esse atraso vai se perdurar para todo mundo, o que é uma falta de respeito com quem está se comprometendo. Então a gente não atrasa, a gente não tolera os atrasos, tá? Aqui no Instituto, eu utilizo uma ferramenta francesa que é o Pontificaire. Então, que é uma câmera que permite que eu tenha uma visualização acurada de manchas que não estão visíveis ao olho nu, alterações vasculares e outras questões, tá? Isso faz parte do nosso escopo, você vai passar por isso. E a minha consulta médica, pessoal, não tem um retorno, tá? Como assim não tem um retorno, doutor? Você vai consultar comigo, a gente vai dar uma sequência, obviamente que você vai ter um agendamento e uma consulta sequencial para que eu possa te acompanhar. E claro, se você tiver alguma intercorrência, algo nesse sentido, obviamente que eu vou te avaliar. Não simplesmente com retorno, eu tenho canais de acesso que são muito mais práticos e rápidos do que simplesmente te marcar no retorno. Eu tenho um canal exclusivo de WhatsApp para te atender, eu estou totalmente disponível para atender quem está com a gente aqui, tá? Mas as consultas são dadas em consultas sequenciais de acompanhamento, pessoal. Certo? Acho que a gente abordou bastante coisa sobre como funciona a consulta médica, como funciona a nossa consulta médica. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui para mim e a gente se vê em breve.